acima de tudo. Oferecimento: Drogaria Globo. Aos poucos, as atividades estão voltando a funcionar de forma presencial. Agora, em agosto, por exemplo, existe a expectativa do retorno das aulas presenciais. Mas o coronavírus ainda está circulando e o momento ainda exige cuidados, não é? Então, por isso, é fundamental manter os cuidados e a prevenção para evitar a contaminação e também manter a imunidade do nosso corpo, olha, bem alta. Logo na entrada da Drogaria Globo, o cliente encontra os produtos que são essenciais durante a pandemia: álcool em gel e máscaras. É preciso facilitar a vida dos clientes e também, de alguma forma, conscientizar que o momento ainda exige cuidados. Com certeza, em algum momento da vida, você já fez uso delas. As vitaminas podem ajudar no combate a determinadas doenças, suporte na prática de atividades físicas, combate aos processos de envelhecimento e ajudam principalmente no fortalecimento da imunidade do organismo. Segundo este farmacêutico, durante a pandemia, a procura por suplementação vitamínica cresceu. Tanto quanto em relação à demanda espontânea, que são aquelas pessoas que vêm por livre vontade procurar vitamina, quanto por prescrições médicas. Geralmente, esse grupo vitamínico que é mais procurado por esse público, na verdade, é a vitamina que vai ali suplementar o sistema imunológico, principalmente rica em vitamina C, vitamina D, muitas vezes associada ao zinco, selênio e própolis também. Nayana é uma dessas pessoas que está ajudando a aumentar a procura. Não só para mim, como para toda a minha família, meu esposo, meu filho. E após o uso, de fazer o uso da suplementação vitamínica que eu faço diariamente, por todos os dias eu tomo a vitamina, eu senti e vi vários benefícios, Cabelo, unha, imunidade, tudo melhora no nosso corpo. Nas prateleiras da Drogaria Globo, a variedade de produtos é enorme. Alguns tipos de vitaminas têm uma maior procura, principalmente nesse período de pandemia. Mesmo levando assim a um panorama pré-pandemia, a gente tem uma liberação muito grande de vitamina C com arginina, que a vitamina C ela não vai somente agir ali em nível imunológico, por exemplo. Ela também é um potente antioxidante. O que é que isso significa? Ela vai agir sobre as células do nosso corpo e, consequentemente, vai diminuir o estresse oxidativo e consequentemente, diminuir a taxa de morte e cansaço das células, digamos assim. E a arginina é como se fosse um revigorante, ela vai dar energia para as pessoas fazerem as suas atividades diárias. Também tem muita gente que procura ali vitaminas associadas ao complexo B, porque é um complexo extremamente amplo, são basicamente 12 vitaminas que são compostas, cada uma tem uma função muito importante dentro do nosso organismo. O jogo de letras parece até algo lúdico. Esse alfabeto de A a Z pode ajudar inclusive no bom desenvolvimento de crianças e adolescentes, fazendo com que eles cresçam fortes e saudáveis. Muito comum essas crianças em fase de desenvolvimento não terem uma alimentação balanceada, rica em vegetais e cereais, por exemplo. Então, a nossa indicação geralmente é uma vitamina bem completa, que tem todos os grupos vitamínicos e sais minerais necessários para o desenvolvimento correto dessa criança. Por exemplo, uma vitamina que tem tanto o complexo B completo, tem a vitamina A, vitamina K, vitamina D, vitamina C e vitamina E, além de alguns sais minerais, como por exemplo magnésio, zinco, selênio, lítio também, que são sais minerais importantes para o desenvolvimento da criança. Mas Igor alerta que a suplementação vitamínica não é brincadeira. Não dá para chegar à farmácia achando que está em uma loja de compras qualquer. A aquisição desses produtos precisa de orientação profissional. Isso é uma questão muito importante. Por quê? Porque a gente pensa muito que vitamina, por ser algo que muitas vezes a gente adquire da nossa dieta normal, ela não vai trazer malefícios, mas ela traz sim, quando em excesso. Por isso que a gente tem que observar se existe realmente a necessidade da utilização dessas suplementações e consultar não somente o médico, como também o farmacêutico. A gente está aqui dentro da farmácia justamente para guiar
o paciente na melhor escolha e, consequentemente, que vai trazer maior benefício para ele, diminuindo os riscos de algum efeito adverso, por exemplo. Olha, nós vamos agora aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos entender a importância da suplementação vitamínica e também os cuidados que as pessoas devem ter ao se automedicarem, ao tomar as vitaminas. Então, a gente está aqui com o nosso entrevistado, o doutor Martinho Nunes, ele é endocrinologista. Tudo bem, doutor Martinho? Seja bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Boa tarde, Neyara. É um prazer estar aqui conversando com você, podendo trazer um pouco mais de informação para o nosso público. Bom, doutor Martinho, eu queria que o senhor falasse para a gente primeiro quais são as vitaminas mais importantes para o funcionamento do nosso organismo. Perfeito. Então, para a gente falar das vitaminas, a gente tem que entender que, na verdade, todas elas têm a sua importância. Então, a gente vai falar principalmente daquelas que a gente vê com mais proximidade, que a gente percebe carências com maior frequência. Daí a gente tem vitamina A, vitamina B12, vitamina D, vitamina C e tem também aqueles complexos vitamínicos, que é o complexo de vitamina B, além disso, minerais e alguns óleos que podem ser classificados nesse grupo. Bom, a gente tem uma cartela aí, inclusive, por favor, coloca essa cartela que a gente vai falar justamente isso, ó, ômega 3, selênio, zinco, vitamina C, vitamina E, vitamina A e probióticos. Aí está uma mistura de vitaminas, minerais e também probióticos são bactérias, não é isso, doutor? Exatamente. A gente sabe que tem uma determinada função das bactérias no intestino na regulação do nosso organismo. Então, tem cada vez mais sendo estudado e mais informações sobre os probióticos. Por exemplo, o ômega 3, que a gente encontra no atum, é isso? Também. Se eu não estiver enganada, vá. Óleo de peixe, talvez aquele que você mais, que seja mais clássico de fonte de ômega 3, é principalmente a questão do salmão. O salmão seria o que tem mais e, na verdade, ele é um óleo que tem uma função muito específica no controle dos tipos de óleo do nosso corpo, dos tipos de gordura do nosso corpo. Ele tem um papel muito importante na redução dos triglicerídeos, então é algo importante nesse sentido. Tá, nesse período de pandemia, muita gente se preocupou com a questão da imunidade, né? Exato. Tanto na parte da alimentação, como também se expor ao sol por conta da vitamina D, né? Se preocupou em repor a vitamina D, zinco, selênio. Então, assim, qual a importância dessas vitaminas, de fato, para a imunidade do nosso corpo? Perfeito. E toda essa história da vitamina D ou das vitaminas como papel na imunidade vem principalmente por vários estudos ao longo dos anos que mostraram, de fato, funções de todos esses grupos de vitamina, especialmente vitamina C, vitamina D, no papel da imunidade. No entanto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de suplementar, ou seja, de dar essa substância para a pessoa. Um cuidado muito importante é que não são só as vitaminas que participam do processo da imunidade, mas também todo um conjunto de fatores do nosso corpo que vão além da vitamina. Então, algumas delas, especialmente a vitamina D, ela pode trazer prejuízos fora da parte da imunidade se tiver em excesso no nosso corpo. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de simplesmente dizer, não, tome qualquer vitamina que vai ficar tranquilo. Não, tudo no nosso corpo depende da quantidade. A mais ou a menos pode ser prejudicial. Então, é importante que a pessoa procure um médico para poder saber exatamente o que está faltando no seu organismo para que aquele médico vai ver, de acordo com a idade, com a sua característica física e tudo isso, aí vai avaliar se vale a pena fazer essa suplementação ou não. É isso, doutor? Exatamente. Então, a gente tem que ter uma avaliação bem detalhada. Muitas dessas vitaminas a gente consegue dosar no sangue, a gente consegue saber o quanto que tem, se tem bastante ou se não, mas algumas delas não. Algumas delas a gente vai entender de acordo com essas características que você citou, mas também pessoas que, dependendo da comorbidade, vamos supor, um paciente que já fez uma cirurgia bariátrica, ele vai ter uma dificuldade de absorção de várias dessas vitaminas, muitas delas que a gente não vai ver no sangue, a gente vai acabar vendo pelo contexto e fazendo uma suplementação, mesmo sem ter aquela dosagem realmente baixa. Então, nesses casos, é importante que tenha uma suplementação. Exatamente. E quais são as vitaminas que a gente consegue dosar no nosso sangue, por exemplo? Eu sei que a vitamina D, toda vez que vai fazer um check-up, o médico acaba pedindo, né? Exatamente. Aqui em Teresina, a gente acaba pedindo
pedindo, principalmente pelo fato de que a vitamina D, ela tem em relação com a exposição no sol. E aqui em Teresina a gente procura evitar a exposição no sol, até por conta da intensidade, problemas de pele que pode causar. Então, tem relativamente quantidade grande de deficiência de vitamina D. Se a gente fosse pensar pelo mundo todo, a gente não vai sair dosando vitamina D para todo mundo. É o contexto específico do nosso local. Mas além da vitamina D, a gente consegue dosar a vitamina B12, a gente consegue dosar daqueles componentes que a gente citou, consegue dosar o zinco, consegue dosar o selênio. Embora esses dois, a gente vá pensar mais em grupos específicos do que especificamente fazer isso para todo mundo. Por exemplo, reposição de cálcio para idosos. Perfeito, isso é uma coisa muito importante. A reposição de cálcio, na verdade, ela tem que ser feita em quem não consegue suprir a quantidade de cálcio na dieta. E a quantidade de cálcio que precisa, especialmente no paciente idoso, que tem um risco maior de osteoporose, é uma quantidade que fica em torno de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. O que isso significa? Que é a dieta padrão de qualquer pessoa, mais 1 ou 2 copos de leite. Mas ninguém consegue ficar tomando leite em grande quantidade todos os dias. Aí a gente faz a suplementação. E essa suplementação, junto com manter os níveis adequados de vitamina D, protegem na pessoa que tem osteopenia e na pessoa que tem osteoporose. Osteopenia. Osteopenia. É como se fosse o estágio inicial que leva à osteoporose. Okay. É quando você já consegue identificar sinais de fragilidade do osso daquela pessoa e esses sinais podem levar à osteoporose, que fundamentalmente coloca aquele idoso em risco de fratura. Doutor, agora existem algumas vitaminas e minerais que, quando em excesso, o próprio corpo trata de expulsar, trata de retirar, por exemplo, a vitamina C. Exatamente. Aí não teria problema. Se você tomar vitamina C, assim, estou fazendo uma pergunta aqui do telespectador, estou imaginando. Se você toma vitamina C em excesso, então não teria problema porque seu corpo consegue expelir, consegue tirar do seu organismo. Já a vitamina D é diferente. Existem essas diferenças? Existe sim, e tudo porque as vitaminas não são um grupo uniforme de substâncias. A gente tem alguns tipos de vitamina, como a vitamina D, vitamina A e vitamina E, que elas são acumuladas no nosso corpo, ou seja, elas podem ficar estocadas e o excesso delas trazerem problemas. Quais são? Vamos repetir? Vitamina A, vitamina D e vitamina E. E o excesso dessas 3 vitaminas, o que pode ocasionar no corpo? O mais conhecido e talvez o mais preocupante é justamente o excesso de vitamina D. O excesso de vitamina D, ele pode trazer excesso de cálcio para o nosso corpo, ele tira... No corpo como um todo, inclusive nos rins. Então, no excesso de cálcio no corpo, pode dar problemas graves, inclusive coma. Então, é um cuidado que a gente tem que ter no idoso, que é justamente esse que faz suplementação de vitamina D. Mas, além disso, esse excesso de cálcio, como o corpo tenta eliminar, vai poder gerar também pedra nos rins. Tá, já tem pergunta dos telespectadores, doutor. Vamos lá, pode soltar a pergunta. A Edileuza, do bairro Santa Bárbara. Tenho 58 anos e estou na menopausa. É indicado fazer uso de alguma vitamina? Não necessariamente, viu? A questão da vitamina D, ela é justamente usada nesse grupo. Após a menopausa, que a mulher tem um risco maior do desenvolvimento de osteopenia e osteoporose. Então, é nesse grupo de pacientes que a gente tem que procurar os fatores de risco relacionados à osteopenia e osteoporose e, caso ela se encontre, aí sim, a gente faz suplementação. A gente vamos para mais uma pergunta, depois tem um vídeo aqui que eu quero que o senhor assista junto com a gente. Perfeito. É da Islândia, do bairro Santo Antônio. Qual a melhor vitamina é indicada para quem é cardiopata? Então, na verdade, nesse grupo a gente não tem vitaminas específicas, então vai de acordo com a carência. A pessoa cardiopata, ela normalmente é uma pessoa mais idosa, relacionada à cardiopatia do infarto, de outros problemas, da pressão alta, aí vai ser um grupo que também tem risco para ter problemas de osteopenia e osteoporose. Então, deveria ser a mesma coisa, do cálcio e da vitamina D. Então, na verdade, não existe um grupo de vitamina para cardiopata. Ok, então vamos ver então, gente, por favor, o vídeo da empresária, a Guaraciara. Ela enviou para a gente um vídeo e contou um pouco sobre a experiência dela com a suplementação de vitaminas. Vamos acompanhar. Quando começou a pandemia, que a minha rotina mudou totalmente, né? Eu fiquei assim um pouco fora do que
era antes, né? Nada de academia, porque fechou tudo e a gente fazer a nossa atividade física não é bem assim, né? Precisa de um acompanhamento, ou de um local, não sei, cada pessoa de um jeito, né? Mas em relação à suplementação e as vitaminas extras, tudo tem que ser uma adequação com o profissional para ver como é que é a sua rotina, se você tem tempo para comer, quando você tem tempo, o que você consome, né? O que está te faltando, como está o seu sono, como é que está o seu pique, a sua demanda. Aí na pandemia também tive Covid, né? E durante o Covid e depois do Covid já é outra demanda, então eu voltei lá para ver o que a gente poderia fazer, tá bom? É muito importante adequar o profissional dentro da sua rotina do dia a dia, para ele poder ver o que você está precisando fazer de suplementação, tá bom? Se cuidem. Então, ela seguiu a recomendação, né? Procurou o médico para saber se ela precisava ou não fazer essa suplementação. Exatamente. Então, provavelmente, de acordo com a avaliação que o médico fez naquele momento, foi observado talvez alguma carência, algum risco que ela tinha adicional para determinada vitamina e fez uma suplementação mais geral. É aquele ponto, a gente tem essa possibilidade, mas isso não pode ser para todo mundo. Ah, não, dá vitamina de todo jeito, não pode ser assim. Ela teve uma avaliação detalhada, específica, viu quais os riscos que ela tinha de deficiência de vitamina e aí foi passada a suplementação. Doutor, quando eu era criança, eu lembrei de uma coisa, que a minha mãe, ela dava remédio para verme para todos nós e depois ela dava um complexo vitamínico. Isso a gente, não sei se as mães de hoje em dia elas fazem isso. Isso é recomendável? Depois que dá remédio para verme para a criança, passar uma vitamina? Então, essa é uma história muito boa, porque justamente quando a gente traz para alguns anos atrás aqui no Brasil, a frequência de infecções gastrointestinais, de verminoses, era muito grande. Era tão grande que era mais fácil você dar o remédio do que você ir atrás de todo mundo que tinha um problema. Então, era um hábito comum a gente ver a criança ou até mesmo um adulto recebendo remédio para verme todos os anos. Hoje em dia, principalmente naqueles locais com melhor saneamento, em que as crianças e os adultos não estão tão expostos a essa questão, já não se indica fazer o tempo todo. Mesma coisa com as vitaminas. Lá atrás havia uma grande quantidade de desnutrição no nosso país. A frequência era tão grande que a gente já sabia que aquela criança estava em risco de desnutrição. Então, ali sim, valia a pena você fazer uma suplementação empírica, mesmo sem dosar nada, porque a frequência era tão grande de crianças desnutridas e com carência vitamínica, que aí valia a pena. Ok, então, muito obrigada. Conversei aqui com o doutor Martinho. Ele é endocrinologista, Martinho Nunes. Muito obrigada pela sua participação aqui, tá bom? Foi um prazer, Nayara. Muito obrigado. Prazer é todo nosso.